O que você quer construir nessa vida? Qual legado você quer deixar? Você sente alguma vocação para algo? Ou então alguma ambição que te traz um senso de realização? Eu sou a Luane. Eu sou a Laura e esse é o podcast das Jovens Místicas. Hoje nós vamos falar sobre a casa 10 do nosso mapa astral e todas as coisas incríveis que ela representa: carreira, vocação, propósito, status social e realização profissional. Sejam todas bem-vindas, mesmo as que não se consideram tão jovens e nem tão místicas. No episódio anterior, nós falamos sobre a casa 9, que representa as nossas filosofias de vida, crenças, viagens longas e ensino superior. Hoje, vamos apontar os refletores para o ponto de maior visibilidade do mapa. Vamos falar sobre a casa 10, o famoso meio do céu. Pense no meio do céu como aquele letreiro luminoso, sabe, da sua jornada? Aquela pergunta clássica: o que você quer ser quando crescer? O que você quer realizar? A resposta astrológica para isso não está no seu dia a dia, e sim aqui. Para a gente alinhar bem as expectativas e não confundir as coisas, né? Enquanto a casa 6, que a gente falou lá atrás, é o seu trabalho do dia a dia, da rotina, aquilo que faz mesmo o dia a dia funcionar e pagar as contas, a casa 10 é a sua grande estreia. Então aqui a gente está falando de carreira a longo prazo, reputação, o legado que você quer construir. Não é sobre o que você faz de segunda a sexta, mas sim a marca que você quer deixar, sabe, no mundo e como você realmente quer ser reconhecida. Além disso, a casa 10 é uma das casas mais importantes, né, do mapa astral, justamente porque ela é uma das 4 casas angulares. Então, ela acaba fazendo ali uma oposição direta à casa 4, né, que é outra casa angular, que é o nosso fundo do céu, que fala sobre as nossas raízes, o nosso lar, a nossa família de origem, né, da onde a gente veio. E se você é nosso ouvinte regular, né, talvez você se lembre quando escutou o episódio da casa 4, que a gente trouxe uma analogia nesse episódio, né, falando justamente desse eixo casa 4 e casa 10, né, para explicar, que era justamente a imagem de uma árvore. Então, enquanto a casa 4 representa as raízes, né, dessa árvore, então tudo aquilo que sustenta a gente, que dá base, a casa 10 representa o topo dessa árvore. Então, justamente a direção, né, para a qual a gente está crescendo ali, aquilo que a gente está buscando construir na nossa vida e aonde a gente quer chegar. Então, claro que a gente sabe também quanto mais alto uma árvore cresce, mais profundas e fortes, né, precisam ser as raízes dela. Então, por isso que é sempre interessante olhar a casa 10 a partir da perspectiva desse eixo, casa 4 e casa 10, para a gente realmente entender ali verdadeiramente os nossos propósitos, as nossas ambições e a direção que a gente quer crescer na vida. Também é super importante a gente entender de onde a gente veio e quais são essas bases que sustentam a gente, né? E é justamente a partir daí que a gente chega nos temas mais conhecidos da casa 10, né, que ela fala sobre carreira, vocação, propósito, ambição, sucesso, reconhecimento e imagem pública. Mas também é super importante dizer que a casa 10 não fala só sobre profissão, tá? Ou só sobre qual carreira a gente deve seguir. Ela fala de uma forma muito mais ampla, né? Sobre aquilo que a gente quer construir no mundo. Então, é aquele lugar realmente que a gente quer ocupar, a contribuição que a gente quer deixar e a maneira como a gente quer ser reconhecido também pela sociedade. É isso aí, então bora explorar mais a fundo o que a casa 10 tem a nos ensinar? Abrindo a casa. Antes, porém, de falarmos então aí sobre a casa 10, fica o lembrete para quem ainda não tem o mapa astral fácil aí em mãos, né? É só procurar no perfil do podcast ou digitar www.jovensmísticas.com.br e encontrar o nosso episódio especial chamado Astro Express. É um episódio em vídeo, onde nós ensinamos o passo a passo de como fazer o seu mapa de uma forma muito rápida e gratuita. Agora sim, a Casa 10 fala sobre temas como carreira, vocação, propósito, sucesso, status social, imagem pública, além, né, das nossas ambições, metas e daquilo que a gente deseja construir e conquistar ao longo da vida. E talvez seja justamente por envolver essas questões que são tão importantes, né, que são também tão valorizadas pela nossa sociedade, que essa casa também acaba carregando aí tantas expectativas, cobranças e até pressões, né? Mas a gente vai desmistificar juntas aqui os assuntos dessa casa e descobrir um pouquinho mais como é cada signo nesse posicionamento. E como a gente sempre começa aí falando pelo signo regente, né, o signo, entre aspas, oficial,
da casa, que tem a energia mais alinhada. Aqui, para casa 10, o signo seria Capricórnio, né? Capricórnio é conhecido já por essa busca por estrutura, realização e propósito. Tanto que o animal, né, associado a Capricórnio é a cabra. Gente, cabra é um animal incrível, assim, eles escalam montanhas, é um animal maravilhoso. Então, esse é o signo que nos convida a assumir responsabilidades, construir bases sólidas, persistir com muita disciplina para alcançar o topo das nossas próprias montanhas. Quem tem Capricórnio na casa 10, né, tem ele na casinha oficial dele, geralmente vai encontrar realização estruturando mesmo uma carreira, deixando uma marca muito sólida no mundo. São pessoas que costumam ser movidas ali pela determinação, que buscam muito excelência e reconhecimento, especialmente fazendo jus ao seu esforço, né? Valorizando o trabalho duro, a maturidade, e essa construção de um legado mais a longo prazo. Capricórnio na casa 10 é de alguém que tende a enxergar a vida como um projeto, que vai ser construído com paciência e dedicação. Geralmente essa pessoa já possui, então, né, uma inclinação natural para assumir aí o controle da vida dela, liderar os projetos com muita seriedade, planejar cada passo. E também, geralmente, transmite naturalmente uma certa autoridade. É aquela pessoa que sempre sabe o que fazer e que todo mundo confia para resolver os problemas mais difíceis, sabe? Porém, né, como nem tudo são flores, o cuidado para esse posicionamento é não valorizar tanto o status, o controle, o sucesso de uma forma que isso possa passar ali um pouco da conta, sabe? Porque pode ter uma tendência a se cobrar excessivamente, a se definir só pelo resultado do trabalho, pela produtividade, ou até acabar carregando o peso do mundo nas costas, porque é isso, quer resolver tudo, né? Em alguns momentos também pode ter uma tendência a usar o excesso de trabalho ou esse foco, né, essa obsessão nas metas como uma forma de fuga, né? Então a pessoa sempre acha que a próxima promoção, a próxima conquista, o próximo título vai trazer uma validação emocional. Enquanto isso, na verdade, precisa ser conquistado e cultivado internamente, né? Além de coisas externas. Então fica o aprendizado. Se você tem Capricórnio na casa 10, precisa compreender que o verdadeiro sucesso não está em alcançar o topo necessariamente, mas especialmente respeitar o seu ritmo nessa subida, né? Entender que construir um legado não significa necessariamente se sobrecarregar de obrigações, e de metas, mas especialmente é sobre cultivar essa maturidade necessária, né? Equilibrar a ambição com autocuidado, seguir de uma forma que realmente não ultrapasse aí nenhum limite, para que a sua jornada seja muito mais especial. E aí, alguém que tá escutando a gente tem esse posicionamento, né, de Capricórnio na casa 10? Conta pra gente aqui nos comentários se você achou que essa descrição combina aí com você. E agora a gente vai passar aqui rapidinho também pelas características de todos os outros signos na casa 10. Vamos lá, começando por Áries, né? Então a gente sempre fala o lado luz e sombra de todos os signos, tá, gente? Então, pelo lado luz, quem tem Áries, né, na casa 10, acaba tendo muita ambição, geralmente demonstra muita coragem para liderar, muita iniciativa profissional também, independência, pioneirismo, às vezes até para empreender, né? Mas esse posicionamento na sombra, as pessoas podem apresentar aí uma certa impulsividade na carreira, pode ter uma certa competitividade excessiva, né? Querer sempre competir ali com os pares, enfim. Pode ter alguns conflitos com a autoridade e às vezes até uma dificuldade em ter essa paciência capricorniana de construir a sua carreira, né? Pode querer tudo às vezes muito rápido e ser um pouquinho impaciente. Touro na casa 10, pelo lado luz, é bem parecido, tá, com Capricórnio, eu diria. Ele busca ali uma construção de uma carreira sólida, tende a ter uma reputação de uma pessoa que é muito confiável, tem uma persistência mesmo para alcançar o topo. Geralmente é uma pessoa que busca por um legado muito concreto, muito seguro e que consegue liderar outras pessoas, assim, com os pés no chão. Porém, Touro na casa 10, pelo lado sombra, né, se isso não tiver muito bem resolvido por aí, pode significar um medo de arriscar profissionalmente, né? Então, é isso, às vezes fica muito focado naquela montanha que às vezes nem faz mais sentido, sabe? Fica pegado a uma estabilidade financeira,
a uma zona de conforto, de certa forma, e pode acabar, né, deixando de fazer passos e mudanças que seriam importantes. E para quem tem gêmeos, né, na casa 10, pelo lado luz, a gente vê uma versatilidade, né, muito grande na carreira. Geralmente são pessoas que têm ali, né, uma ótima capacidade de comunicação, tem muita curiosidade, tem uma facilidade para criar conexões, né, o famoso networking. E tem uma capacidade realmente de se reinventar profissionalmente. Às vezes são pessoas até que mudam de profissão ao longo da vida, né? Testam caminhos diferentes. Mas, por um lado de sombra, quem tem esse posicionamento pode apresentar ali uma certa dispersão, ou até uma certa dificuldade de escolher um caminho só, né? De dar um foco nisso. Pode ter, às vezes, mudanças constantes de direção e uma falta, às vezes, de aprofundamento naquele caminho que eles escolhem. Quem tem câncer na casa 10, pelo lado luz, né, bem integrado, pode sentir aí uma forte intuição para negócios. É uma pessoa que ela enxerga as tendências de mercado, ela é mais visionária, assim, e busca por uma carreira que tenha um propósito emocional. Então, para essa pessoa, uma carreira, vamos dizer, financeiramente próspera não vai ser o suficiente, ou não vai ser o mais importante, sabe? Ela vai querer algo que realmente faça ela se sentir bem. E geralmente são pessoas que têm uma liderança mais empática. Pelo lado sombra, justamente por serem pessoas aí que levam o trabalho de uma forma também emocional, pode existir uma dificuldade de separar o lado emocional e o lado racional no trabalho. Ter algumas flutuações de humor, assim, que afetam essa vida profissional. Pode ser uma pessoa que tem muito medo ou, enfim, que não lida muito bem com críticas, com rejeição, com limites, assim, né, de coisas que ela não vai poder fazer. Justamente por isso, assim, se por um lado a emoção ela é muito boa para trazer essa realização, e essa intuição, por outro ela pode ser aí uma pedrinha no sapato. E para quem tem leão na casa 10, né, pelo lado luz, são pessoas que acabam apresentando ali muito carisma, né, tanto na sua carreira quanto na sua imagem pública. Então, geralmente são pessoas que têm ali uma criatividade muito grande ou podem trabalhar com criatividade, têm aquele senso de liderança, de confiança, né? Gostam de ter uma certa visibilidade e têm essa capacidade realmente de inspirar pessoas e ocupar posições de destaque assim na sociedade. Pelo lado sombra, quem tem esse posicionamento, às vezes pode ter uma necessidade excessiva de reconhecimento, né, de validação externa. Então, às vezes pode ter um ego um pouquinho inflado, né, muito orgulho, às vezes pode demonstrar um autoritarismo e essa realmente dependência dessa aprovação e dessa validação externa. Então, tem que tomar um cuidado com isso. Virgem na casa 10 pode representar, né, pelo lado luz, uma liderança muito pragmática, assim, que vai muito nas ações, na realidade, sabe? Muito orientada a servir outras pessoas, uma habilidade para aprimorar processos que às vezes são complexos ou estão muito bagunçados, essa pessoa que consegue botar ordem em tudo. E geralmente vai buscar por uma carreira que seja eficiente para a sociedade. Então, algo que ela realmente veja um impacto geral, assim, coletivo e muito perceptível, né? Porém, a sombra de Virgem na casa 10 traz justamente, né, o lado oposto de tudo isso. Então, um perfeccionismo que às vezes pode paralisar, uma tendência a microgerenciar e focar demais em pequenos detalhes, o que pode fazer com que a pessoa perca a noção do todo. Pode ser uma autocrítica mais destrutiva, né, então a pessoa se cobra demais, se critica demais, ou até transfere isso, né, para as pessoas que ela lidera. Quem tem Libra na casa 10, né, pelo lado luz, pode demonstrar ali muita diplomacia, tem muita habilidade, né, tanto para criar quanto para manter parcerias de trabalho. Tem um senso de justiça muito grande, acaba tendo, né, uma boa imagem pública, aquela imagem de uma pessoa que é muito conciliadora. Pelo lado sombra, quem tem esse posicionamento pode ter uma certa indecisão profissional, pode sempre, né, querer ali agradar aos outros e não tomar as decisões que de fato acha ali, né, corretas, porque tem medo de conflitos, ou vive muito, né, dessa dependência, dessa aprovação dos outros. Escorpião na casa 10, pelo lado luz, pode representar um magnetismo marcante nessa vida pública, nessa vida, né, de jornada profissional ou de status social. É uma pessoa muito magnética. Também vai ter aí um poder de regeneração, de cura, de superação muito grande. Então, assim, escorpião, né? Escorpião passa por tudo.
e sai vivo, né. E também pode representar uma liderança mais estratégica, mais perspicaz, porque Escorpião é um signo normalmente muito observador, né, então ter Escorpião na casa 10 pode te ajudar a ser bem estrategista. Agora, o lado sombra seria aí uma tendência a talvez ser um pouco mais desconfiado, ficar um pouco mais na defensiva com colegas, né, justamente porque é uma pessoa que vai tirar as próprias conclusões das coisas. Pode ter também uma dificuldade em delegar tarefas ou até uma predisposição a centralizar crises, né, então assim, acabar trazendo os problemas para si, assim. Já quem tem Sagitário na casa 10, pelo lado luz, acaba tendo uma visão muito otimista ali de futuro, né? Uma pessoa que busca realmente expandir, busca por propósito, inspiração, né? E quer realmente ampliar seus horizontes ali através da carreira. Pelo lado sombra, pode ser uma pessoa que às vezes tem um excesso ali de confiança, ou, né, faz promessas maiores do que consegue de fato cumprir, pode ter algumas dificuldades com limites que às vezes são impostos ali no dia a dia. É uma certa inquietação e falta realmente de constância. Aquário na casa 10, pelo lado luz, pode trazer uma capacidade de antecipar tendências, revolucionar a área de atuação, uma facilidade para trabalhar em grandes redes ou até em causas sociais, buscando esse progresso coletivo. Pelo lado sombra, pode representar uma oposição muito sistemática às hierarquias que às vezes são necessárias, um certo distanciamento, assim, uma certa frieza na gestão de pessoas, né, porque aquário é um signo que ele consegue se distanciar emocionalmente das situações com muita facilidade. E pode ter aí também uma teimosia em impor ideias que às vezes vão ser muito à frente do tempo e não vão ter uma viabilidade prática. Já quem tem peixes na casa 10, pelo lado luz, pode ser uma pessoa que tem, né, uma sensibilidade muito grande relacionada aos temas da casa 10, a carreira. Também tem uma criatividade muito grande, né? Aquela pessoa que às vezes toma algumas decisões na intuição mesmo, que tem uma empatia ali com todo mundo que trabalha e busca, né, por uma carreira realmente que é conectada a um propósito maior. Na sombra, essa pessoa às vezes pode sentir uma certa falta de direção, uma idealização muito grande da carreira, também ter uma certa dificuldade com limites, às vezes alguma confusão ali sobre o próprio propósito ou uma tendência a fugir de algumas responsabilidades. Muito bem, e aí, você que já ouviu o seu signo na casa 10, concorda com as características que a gente pontuou? Você acha que você está mais no lado luz ou no lado sombra? Deixa um comentário contando se você se identificou, se concorda, se discorda. Enfim, já sabe, né? Participa da conversa com a gente. E agora, vamos para os nossos Devaneios cósmicos. Onde as necessidades do mundo e os seus talentos se cruzam, aí está a sua vocação. Aristóteles. A casa 10 é uma das casas mais importantes, né, do mapa astral, como a gente comentou ali no Abrindo a Casa, justamente porque ela fala sobre a nossa vocação. E a gente sabe que ultimamente, né, tanto a palavra vocação quanto propósito viraram temas assim muito aspiracionais, e muitas vezes eles são idealizados até demais, né? Então a gente sabe que a maioria das pessoas acaba se sentindo pressionada mesmo a encontrar um propósito ou uma vocação única. Ainda mais, né, que a gente sabe que na maioria das vezes essa vocação ela é associada à nossa carreira profissional. Então a gente como sociedade, né, a gente tem a ideia de que o trabalho que a gente faz no dia a dia, ele teria que estar ele 100% associado a essa vocação maior e ao status social que isso poderia trazer pra gente, né? Inclusive porque a gente realmente tende a valorizar trabalhos e posições que são ligados a poder, dinheiro, influência e status assim no geral. E dá para entender, né, por que que a gente chegou até aqui como sociedade, né. Se a gente pensar na história, realmente, né, os mundos, os países que antes até de serem países, tudo era muito dividido pela hierarquia social e você não tinha muitas escolhas sobre como vencer na vida, né, tudo era muito limitado aonde você estava e a sua profissão, a sua família. Mas hoje a gente pode dizer, né, embora, claro, não em todos os lugares do mundo, mas no geral, a gente tem mais liberdade de escolha, a gente tem mais acesso a outras culturas, outras formas de vida. E claro, tudo isso vai ainda estar limitado à nossa classe social,
Mas existe um espaço para a gente talvez se perguntar: o que que eu gostaria de fazer, né? O que que realmente me faria feliz? Como que eu poderia contribuir com o mundo de uma forma que me traria essa realização? Existem pessoas que realmente têm um chamado para uma determinada carreira desde criança, né? Eu acho isso muito bonito. Mas também tem pessoas que não sentem esse chamado tão diferenciado, né? Às vezes a vocação tá num hobby, num trabalho voluntário, numa criação artística ou até na própria dedicação à família, né? Tem pessoas que realmente o propósito delas é criar os próprios filhos. Sim, e o que a gente considera, assim, né, super importante é que a gente realmente sempre lembre de se questionar, né? Se esse caminho que a gente está trilhando, que a gente está buscando ali, se ele de fato é uma escolha nossa, é o que a gente sente, né, ali que é uma na nossa vocação, ou se é algo que foi imposto pelos outros, seja desde a nossa família, que às vezes incentivou, né, ou até pressionou a buscar uma determinada carreira, às vezes até da sociedade no geral, que fala que a gente tem que ser X, Y, Z e a gente segue buscando isso porque é isso que a gente ouviu a vida inteira, né. Então é sempre importante, assim, que a gente se pergunte: "O que que me deixa realizada de fato?", né. Sem pensar só no status social que isso pode trazer, no dinheiro ou no que é esperado, né, da gente. Porque entender o que a gente quer fazer e qual marca a gente quer deixar no mundo, exige uma boa dose de autoconhecimento, né. A gente sabe que não é fácil descobrir isso, né. E também não é como se fosse algo, é isso, que se você descobrir, assim, de uma hora para outra, essa resposta vai cair do céu de um dia para o outro, vai cair no seu colo magicamente. Não, a gente sabe que isso também é muito uma tentativa e erro, né, também é construído ali no dia a dia, quando a gente realmente busca o que faz o nosso coração vibrar, né, apesar de outras obrigações, a gente tem vontade de fazer aquilo, que traz a sensação de realização, de felicidade, né, de você entrar, entre aspas, no flow, né, que é aquela coisa que você faz, que você passa horas fazendo e nem vê o tempo passando. Então, a gente acha super importante a gente realmente buscar isso, algo que a gente ame e que nos traga essa inspiração e essa paixão, né. E de novo, né, como a gente está dizendo, não é fácil descobrir essa vocação, mas a ideia é a gente sempre tentar encontrar esse propósito. Lembrando que para exercer isso no mundo, existem vários formatos que vão ser muito específicos para cada pessoa, que vão trazer mesmo essa sensação de realização. Se a gente pensar, quanto mais pessoas realizadas e felizes estiverem no mundo, melhor será o mundo, né? Aquele bom e velho gente feliz não enche o saco. Mas brincadeiras à parte, quando você procura o seu propósito, você se torna uma pessoa melhor para si mesma. E aí todo mundo que vai estar ao seu redor vai sentir isso também, vai de repente até se inspirar com você, e isso vai gerar uma corrente positiva. Então, por mais que às vezes pareça uma coisa muito, entre muitas aspas aí, egoísta, acaba sendo um bem coletivo. Com certeza. E o que a gente realmente considera mais importante é justamente seguir buscando e caminhando em direção a essa vocação. Então tá tudo bem se você não sabe hoje qual seria o seu propósito, a sua vocação. Mas continua seguindo ali o que faz o seu coração vibrar, o que te deixa feliz, né? Presta atenção no que você realmente tem vontade de fazer, em sonhos que às vezes você sempre tem, mas que talvez o mundo começou a te dizer que eram muito inalcançáveis, mas talvez exista uma forma de trazer eles ali para a realidade. Aos poucos, a gente tentando e buscando alternativas, a gente sabe que esse autoconhecimento vai nos permitir entender para onde a gente realmente quer ir, né, e como a gente pode construir isso, porque na verdade não existe uma receita única para todos, né, não existe uma única fórmula do sucesso. A gente adoraria estar aqui falando: "Olha, é só você fazer XYZ, segue aqui esse passo a passo, você vai encontrar a sua vocação". Não, é algo muito de cada um mesmo, né. E também, no final das contas, é você que vai entender e vai construir isso, né, você que vai construir a sua própria jornada. Tem uma frase muito bonita que a gente trouxe aqui para encerrar esse quadro, do Antônio Machado, que diz, abre aspas: "Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar". Ai, é isso, né? Eu concordo muito. E, bom, para quem já ouve, já sabe o que vem a seguir. Agora nós vamos fazer algumas perguntas uma para outra, mas é para vocês aí se fazerem essas perguntas também, tá? E vamos tentar usar o signo da nossa casa 10 para chegar nessas respostas. Então vamos lá, Laura. Quando você pensa em sucesso, o que vem primeiro na sua cabeça?
Reconhecimento, estabilidade, liberdade, impacto ou uma realização pessoal mais geral? Olha, Lu, isso já mudou muito, assim, na minha vida. Eu acho que até em algum dos episódios, acho que foi no da Casa 2, se eu não me engano, né, que falava sobre conquistas materiais, a gente falou um pouquinho sobre isso. Quando eu comecei a trabalhar, ou quando eu estava na faculdade, realmente eu associava sucesso a reconhecimento e a status social, assim. Eu imaginava que quem teria sucesso, né, numa carreira corporativa era quem chegasse a cargos de diretoria, de C-level, que ganhasse um salário, né, enorme e tivesse aquele status social e tivesse coisas materiais que refletissem esse status, né? O carro do ano, a viagem para tal lugar, o apartamento em tal bairro, etcétera. Então, por muito tempo eu realmente achava que sucesso era isso, era esse reconhecimento, essa a estabilidade financeira e estabilidade de carreira mesmo. Com o passar dos anos e também me conhecendo um pouquinho melhor e vendo o que é importante, né, para mim, hoje eu diria que mudou bastante, assim, eu diria que hoje pra mim com certeza, seria um misto ali entre liberdade e realização pessoal, sabe. Eu tenho câncer, né, na casa 10, então pra mim é muito difícil eu estar num trabalho, por exemplo, pensando só na parte racional desse trabalho, de estou aqui para ganhar dinheiro e para crescer etc e tal, eu preciso me sentir muito conectada com o que eu tô fazendo, né, preciso ter uma conexão emocional mesmo com aquilo, sentir que tô trazendo um impacto legal tanto para as pessoas que trabalham ali comigo, à minha volta, tanto no resultado final do meu trabalho. Então, hoje pra mim eu acho que fazer algo que faça sentido, que eu possa explorar a minha criatividade, né, posso usar minha criatividade, e me traga esse senso de realização, que me traga esse senso de conexão com outras pessoas também, é super importante e que me deu uma certa liberdade, né, até liberdade geográfica, que é uma coisa importante pra mim, enfim, então, trabalhando, por exemplo, remotamente é algo que, né, traz isso. Então eu vi que realmente a minha definição de sucesso mudou muito, assim. Então, talvez ainda hoje o que vem primeiro na minha cabeça seja aquela primeira concepção que eu tinha, que eu acho que é o que a maioria das pessoas deve ter, mas é isso, hoje pra minha vida, o que eu, né, eu me sentiria bem-sucedida alcançando hoje outras coisas, né. Mas e você, Lu, me conta, como que é pra você? Você também tem câncer, né, na 10, como que você vê isso hoje? Bom, também acho que a palavra sucesso, né, coletivamente, talvez ela remete a uma questão financeira, né. Eu sou, né, filha de professora, meu pai trabalhou em instituições de ensino também a carreira dele toda, até hoje. Então, eu sempre associei sucesso a diploma, a títulos acadêmicos, sabe. Até porque na minha família, assim, dos meus pais terem se formado, por exemplo, não foi uma coisa simples, sabe, não foi uma coisa que a família possibilitou necessariamente, né, então, eu acho que eu peguei isso deles mesmo de enxergar como status um professor, alguém que tá ali numa palestra, sabe, que tá nessa posição de autoridade, de conhecimento. E por mais que, assim, continua sendo uma posição que eu admiro muito, eu sempre vou admirar professores, assim, mas eu acho que para além disso, o que para mim significa sucesso hoje é justamente esse impacto muito, eh, muito do dia a dia e muito individual que eu consigo deixar com outras pessoas quando eu compartilho o meu conhecimento. Então, assim, eu fiz, né, uma faculdade de letras, eu já fui professora, eu já tive a oportunidade de palestrar ou até de estar em posições de liderança. E eu sempre percebi, assim, que eu saía mais feliz e mais animada quando eu tinha feito ali essa troca, essa socialização, quando eu sentia que alguma coisa que eu falava clareava alguma coisa, sabe, pra quem estava me ouvindo. É isso, por muito tempo eu achei que meu propósito era ser professora, ou então era ser uma gestora, mas hoje eu acho que é uma coisa é uma coisa talvez muito mais simples e que tá em comum com tudo que me deixou feliz, que eu já fiz profissionalmente, que tá justamente em sentir que eu tô ajudando, sabe, de alguma forma. Então, até trabalhando com marketing, né, eh, trabalhar com marketing inclusive é uma coisa que o meu câncer na casa 10 ele tá sempre botando numa balança, porque eu não sou uma pessoa que
vamos dizer, pelo meu lado pessoal, eu valorizo e incentivo o consumismo, e o marketing é um pouco sobre isso, né, sobre, às vezes, até criar necessidades de consumo para vender algo, mas, eu acho que dentro do marketing, onde eu consegui, vamos dizer, me encontrar, e eu não preciso tanto, né, pelo lado sombra de Câncer na 10, eu não preciso tanto separar o emocional do racional, é justamente trabalhando com marketing, mas trabalhando com marketing de conteúdo, com marketing, que envolva a educação de mercado, né, então, acho que é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com estratégia de conteúdo e educação, mesmo que seja em empresas, porque eu sinto que ainda tem um lado meu ali, né, talvez professora, talvez ali levando uma informação para quem pode precisar daquilo, sabe. É por isso que eu nunca cogitei, por exemplo, fazer publicidade, sabe. Minha vibe nunca foi vender, a minha vibe sempre foi muito mais, tipo, trazer algo, né. Eh, Acho que é isso, assim, não sei se eu respondi, mas eu acho que eu diria isso, o que que eu penso em sucesso hoje, uma coisa que eu tô feliz comigo mesma fazendo, sabe, que eu não sinto que eu tô, vamos dizer, traindo meus valores pessoais. Acima de tudo é isso, independente se eu tô impactando uma pessoa ou uma sala de pessoas, sabe. Mas e você que tá ouvindo, qual que é seu signo na casa 10? Como que você responderia essa pergunta? Não é uma pergunta simples, mas vamos trocar figurinhas. Sim, hoje a gente só tá com perguntas aqui que vão fazer a gente pensar. Inclusive, Lu, queria entender, existe alguma meta, assim, que você já teve e que depois você percebeu que não era realmente sua, né, mas que você perseguia essa meta realmente só porque parecia que era o caminho certo, ou que as outras pessoas estavam fazendo, ou que você sentia que a sociedade te falava que era o correto? Sim, eu diria, até conectando com o que eu já falei, né, apesar de professora, eu fui para o mundo corporativo muito cedo na minha carreira, né, então a maior parte da minha carreira é no mundo corporativo e ainda estou nele. E acho que por muito tempo eu tinha essa mesma visão que você comentou, sabe, tipo assim: "Ai, não, eu tô aqui trabalhando visando uma promoção, visando uma equipe, visando um projeto XYZ, visando o meu portfólio, certo?" E tudo isso são coisas muito boas, tá, assim, eu acho que inclusive, dependente da carreira, ambição é uma coisa que pode movimentar e te ajudar aí a conquistar muitas coisas, né. Mas eu acho que e não acho que foi uma coisa muito fácil de perceber, confesso, e talvez eu tenha percebido muito na marra, mas assim, eu fui conquistando essas coisas que eu queria, sabe, tipo assim, eu consegui cargos de gestão, eu consegui fazer projetos de visibilidade com empresas que eu nunca nem sonhei em fazer. Tive muita sorte nisso tudo, claro, mas assim, por mais que seja muito legal e eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz, como uma boa leonina, nada disso me fez sentir que, tipo assim: "Nossa, estou realizada. Nossa, esse era meu sonho, agora eu me provei pra mim mesma", sabe. Então, hoje em dia, por exemplo, eu trabalho, numa empresa e eu não tenho um cargo de gestão, e não tenho nenhum problema se eu eventualmente voltar a ter, mas eu não glamorizo mais, sabe, assim, eu não tenho mais aquela coisa de: "Meu Deus, você precisa estar na liderança, é a melhor posição". Sei lá, hoje em dia eu fico muito feliz fazendo meu trabalho ali, sendo especialista, focando no meu próprio desenvolvimento, sabe, não necessariamente estando sempre olhando para outras pessoas ali e tal. Eu acho que hoje em dia eu me importo muito menos, assim, com hierarquias corporativas, sabe. Eu penso muito mais no dia a dia, no que vai me deixar mais contente de fazer. Sim, não tenho mais essa meta da escalada corporativa que eu já tive, sabe. Mas e você, Laura? O que que você me diz? O que que você percebeu que não era bem uma meta sua ou algo que você queria continuar perseguindo? Ah, Lu, eu acho que é uma experiência bem similar, assim, com a sua. Quando eu comecei a trabalhar em empresa, isso eu admirava muito, né, quem chegava às posições de C-level, eu sempre falava: "Um dia vai ser eu essa pessoa". Sempre me dediquei muito no meu trabalho, continuo me dedicando, mas com o passar do tempo eu fui vendo até a vida que aquelas pessoas tinham ali ocupando aquelas posições, e apesar de muitas coisas parecerem incríveis, né, assim, delas terem oportunidades às vezes de viagens a trabalho para fora do país, né, obviamente são muito bem recompensadas financeiramente, etcétera, eu via que
trabalhavam quase 24 horas por dia, desde fim de semana, feriado, nunca tinham tempo livre, muitas vezes não conseguiam passar tempo de qualidade com família, com amigos. E eu vi que não seria aquilo que me traria uma realização, sabe? Esse status. E eu acho que tem pessoas que se sentem sim realizadas dessa forma e, gente, vão atrás, sabe? E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também pra não falar que ambição é algo ruim. Não, eu não acho. Eu acho que a gente tem que ter ambição, sim, na nossa vida, mas talvez o nosso caminho seja outro. Talvez a nossa ambição seja de uma outra forma, né? Então, hoje, pra mim, eu também vejo que essa escalada corporativa, claro, eu acho que ainda tem lugares que eu gostaria de chegar, mas com certeza ser uma C-level não é mais a minha maior ambição, sabe? Porque como fala aquela frase do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, quanto mais a pessoa cresce, mais responsabilidades ela vai ter, e eu acho que, não que eu queira ter menos responsabilidades, mas eu queria viver de uma forma um pouco mais leve, eu quero ter um tempo mais de qualidade pra mim, sabe? Pra minha vida pessoal. Então, eu não sei se são coisas que realmente a gente consegue conciliar também, pelo menos na estrutura corporativa que existe hoje em 2026 no mundo, né, gente? Espero que as coisas aí mudem. A gente sabe que a nova geração, né, a geração Z tá chegando aí colocando vários limites que eu acho de verdade são incríveis, que a minha geração nunca teve coragem de colocar. Então, vamos ver se isso muda, assim. Mas é isso, eu realmente antes perseguia essa meta que depois eu vi que não tinha nada a ver comigo. Mas e vocês aí, né, de casa que estão ouvindo? Vocês também já chegaram a perseguir uma meta que não era exatamente de vocês? O signo que vocês têm na casa 10 também tem a ver com isso? Com alguma mudança que vocês tiveram de perspectiva quanto a isso? Bom, e agora eu vou fazer uma pergunta, então, que eu acho que é mais fácil ou de repente mais gostosa aí da gente conversar, responder, que eu acho que ela é mais leve. Laura, se hoje, assim, você já tivesse a vida ganha, ganha na loteria, sei lá, enfim, qualquer coisa, financeiramente falando, você não precisa mais trabalhar, de fato. A que você se dedicaria? Como que você colocaria aí a sua vocação em prática? Nossa, essa pergunta foi difícil, né, gente? Porque assim, eu também não acho que eu já descobri minha vocação 100%, eu acho que é algo que eu tô buscando. Então, uma coisa que eu sei é que eu adoraria me dedicar a cursos, né, relacionados à astrologia, como eu já estou fazendo, e diversos assuntos místicos. Eu adoraria que o nosso podcast pudesse crescer cada vez mais, que a gente, né, pudesse ter isso aqui como uma nosso principal meio, né, de sustento ou que a gente se dedicasse, né, mais tempo a ele, acho que seria incrível. Também adoraria viajar, mas não só viajar por viajar, mas realmente para conhecer outras culturas, para conhecer novas pessoas, para me conectar, né, como é isso, tem o Câncer na casa 10, ter essa conexão com outras pessoas, outros lugares que fizessem eu me sentir em casa também. Eu gostaria de me dedicar a tudo que é criativo, assim, acho que eu gostaria de fazer cursos para escrever melhor, cursos de música, como eu já falei aqui que eu, né, estava fazendo aula de piano, etcétera. Mas é isso, ai, como que eu vou colocar minha vocação em prática? Não sei, porque eu não sei ainda 100% qual é a minha vocação, sabe? Eu sei que assuntos criativos me chamam muito, que eu quero me expressar cada vez mais criativamente. Que esses assuntos místicos também me chamam muito, a astrologia é um deles. Mas é isso, eu não tenho uma resposta fechada, desculpa galera que tá ouvindo aí, ainda não cheguei nesse ponto, mas estou no caminho aí de descobrir, eu espero. Mas e você, Lu, você já tem um pouquinho mais de clareza, assim, da sua vocação, de como você colocaria ela em prática hoje, caso, né, não precisasse mais trabalhar corporativamente? Cara, assim, eu não sei também, sabe? Tipo assim, não tenho uma palavra, uma coisa específica que eu falo, putz, essa é a minha vocação. Também não descobri. Estou nesse caminho junto com você. Mas pensando, né, no que eu falei de que uma coisa que me faz feliz, né, que assim, que eu gosto, que me energiza, é conversar com as pessoas. E eu também, nada a ver aqui com o que já foi falado, mas eu tenho muita conexão, assim, eu amo animais, sabe? Acho que se eu tivesse com a vida ganha, falando um pouco, não é casa 10, tá, gente? Mas assim, eu primeiramente eu teria uma chácara, eu levaria todos os animais pra lá, sabe? Viveria, acho que cuidando deles, mas eu acho que eu tentaria também usar isso pra contar, sensibilizar, conversar mais com as pessoas, justamente
sobre essa relação, sabe, com os animais. Eu acho que eu seria, tipo, conversar qual é essa palavra? Vou inventar aqui, tá. Eu seria conversadeira profissional. Eu acho que eu estaria sempre tentando ir para um lugar diferente ou pessoas do meu lugar mesmo, mas eu estaria sempre tentando, tipo, conversar com outras pessoas, entender, tipo, sobre a vida delas, sabe. Acho que eu ficaria a vida toda assim, tipo, de fifi, tomando café com as pessoas e tentando saber da vida delas e falando da minha. Mas e você que está nos ouvindo, né? Se você chegou até aqui no podcast, eu imagino que você também gosta de ouvir histórias e conhecer outras pessoas. Mas conta pra gente, o que que você faria se você pudesse viver do seu propósito? Bom, gente, aqui pra finalizar, a última pergunta, Lu, também é uma pergunta difícil, mas vamos lá. Lu, o que que você realmente quer construir no mundo e que você gostaria que continuasse existindo depois de você? Assim, eu gostaria de ser lembrada como alguém que ajudou, sabe, assim, tipo, trouxe alguma palavra de incentivo ou que deu um conselho que realmente foi importante. Então, sei lá, eu não sei como eu conseguiria fazer isso, sabe. Se seria através de um livro, se eu pudesse escrever um livro que, de repente, anos depois, alguém leria e aquilo ajudaria de alguma forma. Se seria, sei lá, com esse podcast, quem sabe alguém vai ouvir e vai pensar: "Caramba, eu não tinha pensado nisso, descobri uma coisa nova sobre mim", sabe. Eh, é isso, eu não consigo pensar em nada muito específico, senão, eh, como eu falei, né, eu gosto de discutir ideias e de trazer conhecimento, dividir o pouco conhecimento que eu sei com alguém que pode precisar dele, então, eu acho que se eu conseguisse materializar isso de alguma forma que ficasse aqui depois de mim, seria perfeito. E você? Nossa, é uma pergunta difícil, mas é isso, eu também não tenho uma resposta 100% pronta. Mas é isso, eu acho que qualquer coisa que a gente faça realmente com o coração e que a gente sabe que pode impactar uma pessoa que seja nosso amigo, nossa família, qualquer pessoa assim, eu acho que isso é super válido, sabe? É isso, eu acho que é o próprio podcast, né? A gente faz porque a gente ama astrologia, porque a gente quer se aprofundar cada vez mais na astrologia. Mas é isso, se uma pessoa que tá aqui escutando, se ela descobrir um pouquinho mais dela mesma, por conta de um episódio, que a partir daqui ela foi pesquisar mais, se aprofundou mais, eu acho que isso é incrível, sabe, assim, porque eu acho que, de novo, como a gente falou, né, na parte do devaneios cósmicos, acho que quanto mais as pessoas não só se sentirem realizadas, mas também quanto mais elas se autoconhecerem, melhores elas vão ser, melhores para o mundo em volta delas, sabe? Então, é isso, assim, eu acho que também ainda não sei como eu gostaria de fazer isso, mas qualquer coisa que pudesse ajudar as pessoas a se conhecerem melhor ou a viverem de uma forma mais realizada, mais autêntica, mais criativa, etc., eu adoraria ajudar de alguma forma. Mas infelizmente também não tenho essa resposta pronta. Mas e vocês aí, gente, que estão escutando, né? Pensem também no que vocês realmente querem construir no mundo. Eu acho que isso pode ser uma boa pergunta para todos nós, assim, pra gente realmente, tá bom, começar a levar no nosso dia a dia. O que eu tô fazendo aqui tem a ver com isso que eu quero construir no mundo agora? Não tem? Tá tudo bem. Vamos começar a buscar alternativas em que dê para começar a aplicar isso, né? Sempre tempo, independente da idade que a gente tenha. Então, acho que, vai ser um episódio, assim, para ficar de inspiração para nós mesmos e espero que para quem tá escutando também. É isso, né, e uma coisa que eu acho bom fazer só uma nota de rodapé aqui, sabe. Nem sempre você vai ter uma resposta, uma validação. Tipo, isso mesmo que a gente tá conversando, que a gente tá falando, não necessariamente a gente vai saber se isso vai chegar em alguém, se isso vai ter um impacto. Mas acho que só da gente estar fazendo e se envolvendo nisso e jogando para o mundo, estamos cumprindo a nossa meta, sabe, independente de como isso vai repercutir. É isso, né, então eu vou deixar aqui algumas perguntas, aliás, nós vamos deixar aqui algumas perguntas para você que tá ouvindo. Pega um café, pega um chá, toma um sorvete, qualquer coisa, senta numa janela legal, vai ao ar livre, sei lá, e dá uma viajada aqui, pensa um pouquinho aqui com o que a gente vai falar. Então vamos lá. Você sente que precisa conquistar alguma coisa para se considerar bem-sucedida? As metas que você persegue são realmente suas?
olhando para a trajetória da sua vida daqui a 30 anos, o que vai precisar ter acontecido ou que você vai ter construído para que você sinta orgulho de si mesma? Qual impacto você gostaria de deixar na vida das pessoas? Hoje, você sente que está caminhando em direção ao lugar que você quer ocupar no mundo? E se tá difícil pensar nessas respostas, não tem problema. Vejam aí com calma qual signo, né, vocês têm na casa 10. Leiam, né, ou escutem de novo o lado luz e sombra desse signo. Pode tanto escutar aqui no próprio episódio, na descrição aqui também vai ter a característica, né, de cada signo. E vai refletindo por aí. Se vocês também quiserem deixar algum comentário aqui com o signo que vocês têm na casa 10 e pedir pra gente ajudar vocês com mais perspectiva, a gente também vai adorar, responder vocês, tá bom? Então agora, Dicas astrais. chegamos ao nosso quadro de indicações. Temos livros, filmes, séries, atividades, ideias para te ajudar a se aprofundar no tema da nossa casa. E hoje, então, sobre a casa 10, traremos coisas mais relacionadas aí à vocação, carreira, propósito, e status social, né? Para a gente desenvolver, então, esse autoconhecimento e, ao mesmo tempo, se divertir. Fiquem à vontade também para trazer as suas indicações nos comentários. Bom, gente, a gente vai começar com um filme que a gente acha que tem tudo a ver, né, sobre a casa 10. Como a casa 10 fala muito sobre essa questão de reconhecimento, né, muitas vezes até de fama. A gente trouxe aí uma figura que, né, todo mundo no mundo conhece, que é o Elvis Presley. Então, recentemente, né, foi lançado o filme, sobre ele, chamado Elvis. E, assim, a gente sabe que o Elvis é uma figura um pouco polêmica, mas ele é uma figura emblemática, é isso. Todo mundo no mundo sabe quem é o Elvis, né? Tem as frases: "O Elvis não morreu", etc. Ele foi realmente aí um ídolo que marcou tanto a época dele, quanto é isso, até hoje ele continua impactando. E o filme é muito interessante, porque ele conta a história, né, do Elvis através ali também da perspectiva do empresário dele. E mostra ele desde criança, que ele sempre amou música, amava a família dele, né, a mãe dele. Mas a gente vê que nem tudo são flores, né, que às vezes apesar da pessoa realmente tendo um talento incrível e foi para uma área que ele, né, queria, que era a música, a gente viu que também ele acabou sofrendo muito, né, e que ele acabou se tornando ali um produto e que o empresário acabava, né, não vou dar todos os spoilers aqui do filme, mas que enfim, o empresário acabou explorando ali ele muito, e a gente via uma grande diferença às vezes até, né, entre a figura pública dele, desse mito, e dele, assim, na vida dele privada, né, do dia a dia, enfim. Então, é um filme um pouquinho mais pesado, vamos dizer assim, que mostra também que a fama não é tudo, que o reconhecimento não é tudo, e que às vezes de fora muitas pessoas deveriam considerar, né, nossa, o Elvis tem a vida perfeita porque ele tem muito dinheiro, porque ele é muito reconhecido. E aí, se você vê as partes da vida privada dele, vê que não era bem assim. Mas eu acho que ficou um filme aí super legal de indicação pra vocês. Muito bem, eu confesso que eu ainda não assisti esse filme, mas Elvis é Elvis, né? Por um motivo. Então, vou assistir com esse olhar de casa 10. Acho que vai ser interessante. Bom, eu vou trazer aqui um filme que quem está conosco desde que tudo era mato, brincadeira, vai saber que a gente já mencionou esse filme lá no começo. E eu acho que está um bom timing pra gente lembrar dele, até porque saiu uma continuação. Vamos falar de O Diabo Veste Prada? Gente, esse filme, né, que é inspirado num livro, claro, né, o filme é mais romantizado, mas o livro é real. Ele conta a história de uma assistente, né, faz de conta que você nunca ouviu falar desse filme, eu vou contar. Ele conta a história de uma assistente, uma jornalista ali em começo de carreira, que ela precisa, né, pagar as contas, ela precisa construir um portfólio, e ela acaba, conseguindo uma vaga de como eu falei, né, assistente de uma editora-chefe de uma grande revista, né. No filme a gente fala da Runway, mas na vida real estamos falando da Vogue. No começo ela estranha muito, ela não faz parte daquele universo, mas aí ela começa a entender como que o jogo funciona, e ela vai se dedicando muito àquilo, mais uma vez, porque ela acredita, né, como nós já falamos aqui, que a gente também acreditou que essa escalada corporativa, né, ela exige esses sacrifícios e, enfim, que vai te levar para um lugar de sucesso, que é o que todo mundo deveria querer.
E não quero dar muitos spoilers, mas assim, ao longo do filme e do livro, né, ela percebe que o custo disso é um custo muito alto e que talvez ela não esteja disposta a pagar. E que talvez o que ela realmente quer fazer, né, vamos colocar aí o propósito dela, quem ela é, esteja alinhado com coisas diferentes. Ou talvez com formas diferentes de fazer isso, né. Então, quem nunca assistiu, não sei em que planeta você vive, brincadeira. Mas assim, eu acho que é um filme bem legal de assistir, especialmente se você pensar na Casa 10 e se você olhar para outra grande personagem do filme, que é a Miranda, que é justamente a editora-chefe. Acho que quando você assiste o filme também por essa outra perspectiva, enfim, se colocando até no lugar dela como mulher, como profissional, enfim, como mãe, acho que traz uns insights bem legais. Sim, e fico adendo também que Diabo Veste Prada 2 acabou de ser lançado, então é uma continuação aí dessa história, traz também outras perspectivas, então, enfim, é um filme que, né, a gente adora, é leve, a gente acha que é uma ótima indicação. Eu vou dar uma próxima indicação aqui que também é um pouquinho mais, não pesado, mas um pouquinho mais emotivo, que é o filme A Procura da Felicidade, que é um filme já um pouquinho antigo, né, com Will Smith, que ele conta uma história real do Chris Gardner, que ele acabou falindo ali, teve né, umas questões muito difíceis na vida dele, ele foi abandonado pela esposa, ele tinha um filho que ele ficou cuidando sozinho, né, então ele ficou realmente sem dinheiro, chegou a morar na rua, aceitou trabalhar num estágio não remunerado, porque ele tinha, né, a esperança de ser contratado no final do programa, então assim, é um filme muito difícil que mostra muito essa questão da luta da sobrevivência, assim mesmo, mas mostra também o quanto ele lutou e onde ele conseguiu chegar com isso, assim, sabe. É uma história realmente muito de ascensão social, assim, de superar os obstáculos, né, e de pouco a pouco você construir ali a sua própria vida e construir o legado que você quer deixar. Então acho que é um filme muito bonito também relacionado a esses temas da Casa 10. Nossa, esse filme realmente separe os lencinhos. É lindo. Bom, trazendo então um livro, eu vou indicar o Ikigai, que é do autor Ken Moji ou Ken Mogi, não sei como se fala em japonês, tá, mas ele é um neurocientista, já muito conhecido, né, por publicar livros de filosofia, de história, de autoconhecimento. E esse livro foi publicado em 2018, e ele trabalha a filosofia do Ikigai, né, que é uma filosofia japonesa que já existe, né, o que o autor fez no livro foi explicar isso para nós ocidentais, mas Ikigai é uma filosofia que indica ali que para você realmente, vamos dizer, ter uma razão de viver, você precisa combinar alguns elementos. Então, o que você ama, que é a sua paixão, no que você é bom, que o autor coloca ali como uma vocação, o que o mundo precisa, que seria uma missão, e o que você pode fazer para realmente materializar isso, né, que seria uma profissão. Então ele indica aí como talvez você tentar chegar nessas respostas do que fazer, sendo fiel aí à sua vocação. Fica a dica de leitura. Muito legal. E bom, para finalizar, gente, a nossa última dica aqui vai ser de uma série, que é a série The Crown, que ela conta, né, a vida aí da Rainha Elizabeth II, desde o casamento dela, né, que aconteceu em 1947, até ali o início dos anos 2000, então até a história da Princesa Diana, enfim. Então a gente achou legal dar essa indicação, porque ela acaba misturando, assim, assuntos tanto da Casa 10 quanto com a Casa 4, né, então fala muito desse eixo, né, que a Casa 4 é ali a nossa família de origem, da onde a gente veio, e a Casa 10 nossa imagem pública. Então ela acaba mostrando os grandes eventos políticos ali que estiveram relacionados com a família real, mas também mostra esses momentos íntimos da realeza, né, e também mostra um pouco desse peso de quem nasce na família real, que você não nasce só numa família ali comum, né, você tem diversas outras obrigações ali, políticas e sociais por ter nascido na família. Então, enfim, é uma série muito boa. Eu sinceramente não terminei de ver, eu assisti acho que as 4 primeiras temporadas, ainda não cheguei na temporada da Princesa Diana, mas tem atuações incríveis, enfim, é uma série muito legal realmente pra gente
refletir aí nesse eixo casa 4, casa 10. Mas, gente, agora a gente já vai para o nosso último quadro, né? Onde a gente sempre compartilha aí com vocês histórias engraçadas, sejam de perrengues, né? Relacionadas a cada uma das casas. Então, no caso, hoje a gente vai contar uma história relacionada à casa 10. E a ideia é que a gente conte a história e depois a gente, né, veja ali como que a gente reagiria nessa mesma situação, né? Se pelo lado luz ou pelo lado sombra. Ou seja, Namastê ou vai se Hoje temos uma história muito especial, de uma ouvinte muito especial para mim, que é a minha mãe. Minha mãe, desde muito criança, queria ser professora, enfim, alfabetizou muitas pessoas da família e hoje, né, ela está muito feliz e realizada, ela gosta muito dessa profissão, que é realmente uma vocação dela. Então, eu não poderia trazer outra pessoa aqui para esse episódio da Casa 10. E assim, eu pedi para ela contar alguma coisa engraçadinha, né, que ela se lembrasse dos alunos, porque ela tem muitas histórias. Eu falo para ela que a gente tem que fazer um livro, mas ela quis trazer uma mais recente aí. Vamos dividir com vocês e aí a gente comenta. Eu leciono em uma sala de segundo ano do fundamental e a gente estava trabalhando sobre insetos. Aí alguns alunos disseram que o que brilhava no vagalume era a cabeça. Outros falavam que o que brilhava era o bumbum. Aí eu fui pesquisar na internet com eles, né, no YouTube, na TV da sala, e realmente pode ser considerado no bumbum porque é na parte inferior do abdômen. E aí eu comentei, né, falei, olha, quem falou que era bumbum, acertou. Eu também achei que fosse bumbum. Porque assim, eu sempre jogo a dúvida também, como se eu também não soubesse e fosse procurar, né, para eles se sentirem mais seguros, né? Aí um deles lá olhou para mim e falou: "É, professora, viu só?" Daí olhou para a sala e falou assim: "Ó, a professora é baixinha, mas é esperta. Ela só tem tamanho de criança, mas ela é esperta." Aí a outra aluna olhou para mim, eu estava com um tênis um pouquinho mais alto, ela olhou e falou: "É verdade. Professora, além de ser é, baixinha e esperta, ela é sabida e rica, porque ela tem um tênis mais alto." Então, esses são os conceitos das crianças, né? É assim, eles acham que a gente sabe tudo, né? ai, muito fofinhos eles, né? As crianças têm essa ideia de que os professores ou os pais, por serem adultos, têm todas as respostas, né? Sendo que tem algumas curiosidades que a gente não sabe, né? Eu não saberia isso, eu não lembrava disso, da onde que brilhava o vagalume, assim. Eu também eu entraria no Google ou chat GPT pra ter essa resposta. E depois eles querendo falar ai, que ela é sabida e etc. Muito fofinhos, não tem como ter outra reação senão namastê. Muito, muito fofinha essa história. E é isso, né? Deve ser, assim, eu sei que deve ser um desafio absurdo ser, né, professor. E a gente sabe que, infelizmente, no Brasil não é uma profissão valorizada como deveria, né? A gente tava falando do Japão e da questão do Ikigai, a gente sabe que lá eles realmente valorizam os professores. Seria legal se no mundo todo fosse assim. Mas deve ser muito gratificante voltar pra casa com essas histórias fofas, assim, né, do dia a dia, assim, tipo, com certeza deve trazer um senso de realização e de, nossa, estou ajudando a formar essas criancinhas aqui, então acho que tem tudo a ver aí com a casa 10. Achei fofo. Mas e você, Lu, como que você agiria? Ah, não tem como não ser um grande namastê, né? Porque é isso, é uma história fofa, são crianças fofas. E eu me permito aqui, né? Eu sempre tiro sarro, assim, eu brinco muito com a minha mãe, porque realmente ela é muito baixinha. E aí eu falo pra ela, você se dá bem com as crianças porque elas acham que você é criança, né? Isso da aluninha falar que ela tava de salto porque ela tava com tênis, assim. É muito engraçado, tem várias histórias nesse sentido, assim. Mas é isso, né? Acho que é justamente o que você falou, mesmo não sendo uma profissão fácil de você exercer, acho que a grande recompensa, a grande realização tá justamente nesse dia a dia, né? Então, acho que no fim, a nossa vocação é sobre isso. E então, conta aí você que tá nos ouvindo, o que você achou dessa história? Qual foi sua reação?
E lembrando, gente, que vocês podem participar, tá, desse quadro, mandando histórias pra gente. É só vocês entrarem no nosso perfil do Instagram, @jovens.místicas. Lá tem um destaque, né, que se chama Participe, onde vocês podem entrar ali no link do formulário e enviar as próprias histórias de vocês pra gente, seja em texto, em áudio. Se vocês quiserem colocar quem vocês são, ótimo. Se vocês não quiserem, pode ser de forma anônima também. A gente vai adorar compartilhar a história de vocês aqui. E vamos ficando por aqui. No próximo episódio sobre a Casa 11, a gente vai falar sobre amizades, sonhos, projetos futuros e impacto social. Então, muito obrigada a todas pela companhia. Sigam @jovens.místicas no Instagram ou no TikTok. E até a próxima!